Quarta-feira, 7 de junho, o terceiro e último dia desse tríduo de Corpus Christi, que foi aí nos preparando, nos alimentando, nos enriquecendo, para que tudo isso possa transbordar de maneira especial amanhã, quando eu formos à solenidade, quando o padre for celebrar, porque o padre vai ser diferente, o padre vai estar ali celebrando, mas vai ser um transbordar. O senhor vai lembrar de nós, quando o senhor estiver celebrando, nós vamos lembrar do Senhor. Sim. Quando a gente estiver participando da celebração. Esse intercâmbio de dons, né? Ah, que bonito. Uns rezando pelos outros, isso é graça sobre graça, né? E a Eucaristia é um lugar privilegiado para que isso aconteça, porque é a oração das orações, né? A oração da Igreja, do Filho ao Pai, né? Na força e no poder do Espírito Santo. Então, claro que toda oração, toda devoção, ela tem seu valor e grande valor para a vida espiritual, mas nenhuma supera a Eucaristia, né? Então, por isso que a oração que a gente faz no altar, ela é tão valiosa. E as coisas que a gente vai ouvindo aqui, vai rezando, eu acredito que o que acontece comigo, o que acontece com os outros, vira e mexe bem uns relampejos assim, a gente vê alguma coisa, ou passa por alguma situação, ou escuta alguma coisa, e se lembra, olha, o padre falou sobre isso, olha aqui, olha, assim eu devo fazer. Eu vejo que são sementes mesmo, né, que vão sendo plantadas e que mais cedo ou mais tarde vai ali produzindo fruto e a gente vai se lembrando de tudo isso, né? Exato. Na paróquia mesmo eu sinto que quando eu cheguei lá eu falava muito da reverência antes de receber a comunhão, e eu vejo que até hoje aqueles que são paroquianos, porque o santuário tem entre aspas, um público muito rotativo, não são sempre as mesmas pessoas, mas ali também é uma paróquia, então tem quem mora ali, né? Quem participa sempre ali, ou mesmo que não more, mas está sempre lá. E eu sinto essa diferença, né? De pessoas que estão comigo ali desde o começo, na hora da comunhão faz a reverência, eu tenho todo aquele respeito, porque é uma catequese que é feita, né? E a gente percebe isso mesmo, quanto que é diferente, né? A pessoa que ouviu alguma coisa sobre a reverência que se deve ter à Eucaristia, daquela que vai uma vez ou outra, né? Então o respeito que o olhar da pessoa demonstra é outro. E aprendendo, a gente vai ensinando, você estava partilhando. Exato. Eu esqueci, é Beth, né? Isso, Beth de Coromandel, é isso? Minas Gerais. Minas Gerais, olha, tá longe, né? E ela partilhou com o senhor que vai ensinar o netinho, o neto, isso, exato. Porque ela tá aprendendo sobre a Eucaristia, ela vai passar porque ela disse que ele gosta de visitar o sacrário. Ah, que bonitinho! Acho que é Miguel o nome do neto, né? Agora me fugiu, mas me parece que é Miguel o nome dele. Tá vendo? Então é tudo isso e muito mais, que vai sendo assim um progresso, né? De uma caminhada que muitos começaram lá no Retiro Quaresmal, outros foram chegando. Não precisa ficar triste se você chegou agora, né? Não viveu o Retiro, não tem importância. Nós vamos vivendo juntos, né? Outros momentos, daqui a pouquinho vai estar chegando a semana de oração, ao Sagrado, ao Imaculado Coração. Nós estamos todos juntos nesse caminho, já somos quase 700 pessoas, que bênção, né? A gente sabe que nem todo mundo está acompanhando todos os vídeos, a gente sabe e entende, né? Eu fico triste porque vai perdendo tanta coisa, mas a gente entende. Então essa caminhada que nós estamos, uma caminhada linda, né? E cada hora chega mais gente, e aí nós vamos experimentando, vivendo, crescendo, né? Testemunhando esse grande amor de Deus por nós, que está em Jesus, na Santíssima Eucaristia, que vai ficar com a gente até o fim. Esse é o nosso tema de hoje, né? Exato. Cristo conosco até o fim. É um dos nomes, né, que o Evangelho de Mateus dá para o Messias, é Emanuel, Immanuel, né, que é Deus está conosco. Isso da profecia de Isaías. Esse seria o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Deus está conosco. E aí Mateus assume esse nome para falar de Jesus. E Mateus começa o Evangelho dizendo: a Virgem conceberá e dará à luz ao Emanuel, e termina o Evangelho dizendo, Jesus mesmo dizendo na Ascensão: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. De que jeito que Jesus cumpre essa promessa? Pela ação do Espírito Santo. Ele, indo ao Pai, derramou sobre nós a força do Espírito, né? O Espírito Santo é o Espírito do Pai, promessa do Pai, mas é também o Espírito de Jesus ressuscitado. Então ele inaugura essa nova forma de presença de Cristo, e de maneira ainda mais sublime, mais perfeita na Eucaristia.
meio que o próprio Jesus inventou, a gente pode dizer assim, para estar conosco. Então a Eucaristia é essa forma privilegiada de presença do Senhor entre nós. E aí ontem, né, o segundo dia do Tríduo, a gente falava da divindade e da humanidade de Cristo na Eucaristia. Seja um pedacinho minúsculo de pão, ali a gente tem Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, e Cristo Deus, Cristo homem. Não há diferença do corpo de Cristo que foi colocado na manjedoura por Maria, do corpo de Cristo que é colocado na nossa mão na hora da comunhão. Não há diferença. É Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, Cristo Deus, Cristo homem. E antes aqui de gravar, estava lembrando com a Sandra que tem um episódio aqui narrado no livro do Padre Cantalamessa da Madre Teresa de Calcutá, né? Hoje Santa Teresa de Calcutá, quando ela falava, ela é super conhecida pelo seu cuidado aos pobres, né? pela sua ação apostólica junto aos mais necessitados. Mas ela mesma diz que todo dia, antes de sair para servir os pobres, ela fazia 1 ou 2 horas de adoração eucarística. E a justificativa que ela dava era: primeiro eu contemplo a divindade de Cristo na Eucaristia, depois eu vou cuidar da humanidade dele nos pobres. Então são formas de presença, né? Cristo na Eucaristia, de maneira real, né? Presença física, sacramental, e Cristo também nos pobres. Por isso que São Leão Magno vai dizer: Cristo continua a sua agonia até o fim do mundo, porque ele continua sofrendo nos membros mais fracos do seu corpo. Nós todos batizados formamos o corpo místico de Cristo. Na Eucaristia nós temos o corpo real, o corpo sacramental, que é a presença de Cristo conosco até o último dia. A Eucaristia deixará de existir quando Cristo voltar na sua última vinda, né? na vinda definitiva. Porque ali já não haverá necessidade do véu, do pão e do vinho, porque nós já estaremos contemplando Cristo face a face. Então a Eucaristia existe enquanto nós somos peregrinos neste mundo, por isso que tem a forma de alimento, né? É pão e é vinho, é comida e bebida. É o alimento dos peregrinos, é para dar força no caminho. Lembrando o episódio de Elias, né? Levanta-te e come porque o caminho é longo. Então a Eucaristia é comida e bebida para lembrar que ela existirá enquanto houver um caminho a ser feito. Quando chegar o último dia, já não haverá mais o sacramento da Eucaristia, porque nós estaremos contemplando sem véu nenhum aquele que nós adoramos hoje no pão consagrado. Então é esse o sentido, né? Cristo, Deus e homem, presente na Eucaristia conosco até o fim, porque Ele está na Eucaristia, de maneira sacramental, no pão e no vinho consagrados, mas de maneira também real no pobre, né? Cristo continua sua agonia até o fim do mundo. Todos nós batizados formamos o corpo místico de Cristo. E os pobres, os pequenos, são os membros mais frágeis. Cristo também está nele. O mesmo Cristo que disse sobre o pão: isto é o meu corpo, disse sobre os pobres: a mim vocês fizeram, né? Cada vez que vocês deram de comer a quem tinha fome, cada vez que deram de beber a quem tinha sede, foi a mim que vocês fizeram. Então o mesmo Jesus que se identifica com o pão da Eucaristia também se identifica com os pobres, com os pequenos. Então Cristo está conosco no pão da Eucaristia, pela ação do Espírito Santo, mas também nos pobres e nos pequenos, né, que necessitam da nossa presença, da nossa atuação, do nosso cuidado. Então são formas de estar conosco até o fim. Quando vier a chegar o dia da parousia, né, a vinda definitiva, então aí sim não haverá mais pobres. O próprio Jesus diz, né, pobres sempre os tereis. Então, é uma forma de ter Cristo também presente conosco até o fim. Isso não para legitimar a pobreza, não é isso. Mas é para dizer que existem sempre meios de contemplar Cristo, seja no pão da Eucaristia, colocado para nossa adoração no ostensório, seja no Cristo presente no pobre, né, que bate à nossa porta, naquele que necessita de nós. Então esta é a grande beleza do tema de hoje. Cristo conosco até o fim. Tinha alguns santos que inclusive assim, davam um chacoalhão, porque eles diziam: é difícil acreditar que você que adora Cristo na hóstia consagrada não consiga adorá-lo no pobre e no pequeno, né? São João Crisóstomo é um desse. Ele falava muito duramente contra aqueles que dobravam os joelhos muito piedosamente para adorar o ostensório, a hóstia consagrada, mas ficavam indiferentes aos pobres e aos pequenos. Então, não é que uma coisa exclui a outra, elas se completam, tá?
Então, acho que o exemplo mais bonito para nós, mais concreto, é de Santa Teresa de Calcutá. Faço minha hora de adoração e depois vou cuidar dos pobres. Contemplo a divindade de Cristo no pão eucarístico e depois eu vou contemplar e cuidar da sua humanidade nos pequenos. Acho que assim Ele está conosco até o fim, mas também encontra em nós um cuidado, um consolo. Aqueles olhos dela que contemplava Jesus, ficava imaginando, né? Na hóstia consagrada, certamente contemplava no olho do pobre, né? Ali contemplava o próprio Jesus. Que bonito, né? Isso inspira a nossa vida, né? Mexe com a gente, dá um tapa com luva de pelica, né? E mexe com a gente. Que bonito. É esse Cristo mesmo conosco até o fim. Eu lembrava... Porque, até completando um pouquinho esse raciocínio, porque existe dois riscos, né? De ficar só no louvor e na contemplação Sim. de Cristo Eucarístico e esquecer da caridade, do cuidado ao pobre. Do mesmo jeito, existe hoje uma vertente que esquece a adoração e quer só fazer. Então são dois extremos perigosos. Um tem que completar o outro. Né? Um equilíbrio aí, né? Exato, Isso. exatamente. E quando o padre falava, e eu já tinha pensado nisso por causa do tema Cristo conosco até o fim, eu até procurei aqui enquanto o senhor estava falando, uma música do Tiago Brado, que ele fala, não estou só. É linda essa música. Ele fala, sou pequeno, muito falho, mas eu sei que o teu amor por mim é grande. Não mereço, mas preciso desse amor que me acolhe e me constrange. E aí depois ele fala, eu não estou só, porque tenho sempre o seu amor. E eu acredito que uma das coisas que uma das realidades que a gente mais vive, talvez é essa solidão. Seja uma solidão de fato, porque hoje muitas pessoas vivem sozinhas ou moram sozinhas por várias circunstâncias. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas lá dentro no coração existe uma solidão, ou talvez porque a gente espere que o outro nos preencha de uma forma que não é uma humanidade que vai nos preencher, que é só Deus que vai preencher. Então, essa realidade, quem não se sentiu sozinho um dia, ou talvez está passando por algum sentimento, ou realmente uma realidade, porque existe realidade também, né, de solidão, de abandono, às vezes, das pessoas, enfim. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, né? Então, não estou só, né? Tenho sempre o seu amor, e especialmente aí no sacramento da Eucaristia, né, que é o sacramento do amor, né, onde Jesus nos dá ali seu corpo, sangue, alma e divindade, para a gente adorar, né, seja com os nossos olhos, seja com a nossa voz, seja com o nosso coração, né, e para a gente se sentir assim, realmente, não estou sozinho. Ele é o Emmanuel, né? Até o fim, é o Cristo conosco, o Emmanuel conosco, até o fim, caminhando com a gente, né, Padre? Exato. Aqui tem um exemplo de um lamento de Santa Joana d'Arc, porque quando ela pensa sobre tudo aquilo que Jesus passou, ela contempla a mulher que lavou seus pés, ela contempla Verônica que enxugou sua face e contempla Cirineu que o ajudou a carregar a cruz. E aí ela se sente, entre aspas, diminuída, porque ela diz assim, o que fizeram essas pessoas para merecer tão grande honra de estar na presença do próprio Deus, né? De estar na presença do próprio Jesus? Porque Maria, né, lavou os verdadeiros pés do Senhor, os pés de carne. Verônica enxugou o rosto de carne de Nosso Senhor. Cirineu carregou a verdadeira cruz, a cruz de madeira. Então, na sua contemplação, Joana d'Arc se sentia diminuída. E de repente na sua oração veio uma iluminação dizendo que o Cristo que ela invejava naqueles episódios históricos está pessoalmente presente na Eucaristia. Que ela teria condição de ser Maria e lavar os pés de Jesus na Eucaristia, nos pobres. Ela teria condição de ser Marta e Maria hospedando Jesus em seu coração. Ela teria condição de ser Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz, né, diminuindo o sofrimento de alguém. Então, o Jesus que ela imaginava histórico está presente realmente na Eucaristia. Então, essa iluminação foi para ela uma consolação, né, porque ela viu que ela não era em nada
menor do que aqueles que se encontraram historicamente com Jesus, porque é o mesmo Jesus que está no pão da Eucaristia. Então esse Cristo que nós encontramos no pão eucarístico e no pobre não é só um intermediário, é a própria pessoa de Cristo. Acho que quando a gente se dá conta disso, né, todas essas meditações que a gente tem feito vão realmente nos ajudando a nos aproximar da Eucaristia de outra forma. A gente tem dito isso, né? O seu Corpus Christi esse ano tem que ser diferente do que foi os outros dos anos anteriores. Tem um livrinho, fica até como recomendação, chama-se Mensis Eucarísticos, né? O nome em latim, mas para cada dia do mês de junho, é o mês de junho especial porque é o mês do coração de Jesus, coisa e tal, mas para cada dia são 30 meditações, tem lá a contemplação, a meditação e uma ação concreta, alguma coisa assim. Então você vai cada dia meditando sobre um aspecto de Jesus presente na Eucaristia. Então acho que o primeiro dia, se não me engano, a contemplação é assim: imagine que você é um súdito entrando no palácio para estar na presença do rei. Então você tem que fazer essa imaginação, né? Você lá, um súdito que sai da sua casa, vai até o palácio e tem que se colocar na presença do rei. E aí o segundo passo da meditação esse rei é Jesus. E aí você se imagina já fazendo a genuflexão, se inclinando ali diante da majestade daquele rei. Então você vai pensando tudo isso e aplicando isso para a Eucaristia. Então essa saída que você faz de casa para ir à presença do rei é entrar na fila da comunhão. E isso tudo, imagine fazer meditações como essa durante 30 dias. Nós tivemos a oportunidade aqui de fazer um tríduo, mas também para te ajudar nesse sentido. A que você não esteja mais levianamente na fila da comunhão ou recebendo o corpo de Nosso Senhor de qualquer jeito, né? O corpo e o sangue, se for o caso, mas que você faça realmente uma experiência de alguém. Não é uma coisa na Eucaristia, não é só um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, não é só isso. Verdadeiramente consagrados, ali estão o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então saber de tudo isso não pode ser algo vazio mais para nós, né? Tem que realmente dobrar o nosso coração na presença daquele diante de quem estamos. Toda essa profundidade, né? Então, pensava esses dias, o tríduo está sendo curto, mas proporcionalmente profundo, né? Então, são poucos dias, mas de uma profundidade muito grande, não só aquilo que nós estamos recebendo como conhecimento, mas também a experiência que nós estamos fazendo. Nós vamos juntar tudo isso para transbordar, né, amanhã, quando formos na celebração da solenidade de Corpus Christi. Quem sabe você depois pode contar para a gente, né? Qual foi a experiência que você fez, como foi o seu Corpus Christi nesse ano de 2023, rezando, preparando o seu coração para viver essa solenidade com todo o amor, né, do seu e nós também, do nosso coração. Vamos rezar, Padre? Vamos rezar. Nós vamos rezar então hoje, né, aquelas orações que nós fomos rezando durante esses dias, então nessa quarta-feira, para concluir o nosso tríduo de Corpus Christi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração reparadora ao Santíssimo Sacramento. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre os vossos filhos, que reunidos em um mesmo pensamento de fé, reparação e amor, vêm chorar a vossos pés suas infidelidades e a de seus irmãos, os pobres pecadores. Possamos nós, pelas promessas unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o vosso divino coração e dele alcançar misericórdia para o mundo infeliz e criminoso e para todos aqueles que não têm a felicidade de vos amar. Daqui por diante, sim, todos nós vô-lo prometemos.
do esquecimento e da ingratidão dos homens, nós vos consolaremos. do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, Nós vos consolaremos. dos crimes dos pecadores, Nós vos consolaremos. do ódio dos ímpios, Nós vos consolaremos. das blasfêmias que se vomitam contra vós, Nós vos consolaremos. das injúrias feitas à vossa divindade, Nós vos consolaremos. dos sacrilégios com que se profana o vosso sacramento de amor, Nós vos consolaremos. das imodéstias e irreverências cometidas em vossa presença adorável, Nós vos consolaremos. da tibieza do maior número de vossos filhos, Nós vos consolaremos. do desprezo que se faz de vossos convites cheios de amor, Nós vos consolaremos. das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, Nós vos consolaremos. do abuso de vossas graças, Nós vos consolaremos. de nossas próprias infidelidades, Nós vos consolaremos. da incompreensível dureza de nossos corações, Nós vos consolaremos. de nossa longa demora em vos amar, Nós vos consolaremos. de nossa frouxidão em vosso santo serviço, Nós vos consolaremos. da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, Nós vos consolaremos. do vosso longo esperar às portas de nossos corações, Nós vos consolaremos. das amargas repulsas de que sois saciado, Nós vos consolaremos. de vossos suspiros de amor, Nós vos consolaremos. de vossas lágrimas de amor, Nós vos consolaremos. de vosso cativeiro de amor, Nós vos consolaremos. de vosso martírio de amor. Nós vos consolaremos. Divino Salvador Jesus, que de vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações e assistir-nos tão poderosamente com o socorro de vossa graça, que para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda parte e sempre vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós vô-lo pedimos por vós mesmo, que sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Assim nós vamos concluindo o nosso tríduo de Corpus Christi, desejando que você tenha, e viva profundamente essa celebração aí na sua cidade, ou na sua paróquia, dependendo de como for aí a celebração. Se você quiser e puder, conta pra gente, padre? Tira uma foto aí de você aí na celebração para mostrar para nós aqui em Bebedouro. Quero falar com quem é daqui de Bebedouro. O padre daqui a pouco vai falar lá do santuário, mas quem é de Bebedouro, nós vamos nos encontrar, viu? 4 horas da tarde, aqui na Concha Acústica, com todas as 7 paróquias unidas, reunidas, dando um testemunho de unidade, de fé, de amor, a Nosso Senhor. Então, às 4 da tarde, na celebração, nós vamos participar da procissão. Padre, eu ouvi ontem dizendo, não me lembrava, que essa procissão é a única obrigatória, e quando a gente não participa, tem peso de pecado. É porque é dia santo, né? O dia de Corpus Christi, tanto é que em alguns lugares, como a quinta-feira não é feriado, como é o caso do Brasil, então celebra no domingo, justamente porque Corpus Christi é dia santo. Então, a procissão de Corpus Christi, ela está intimamente ligada à missa, né? Se você vai à missa, existe ali a procissão. Claro que existem pessoas que têm impossibilidade de participar, Sim, por questão de saúde, falta de mobilidade, coisa e tal. Mas para aqueles que podem, não tem por que se privar da participação, seja da Eucaristia, seja da procissão de Corpus Christi nesse dia. Então vamos participar, Vamos deixar a missa de outro horário para realmente quem não pode, quem tem algum impedimento. E vamos nós que podemos, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos nossa perna boa, Padre? Vai chegar um dia que a gente também não vai poder mais. Nós vamos ter que participar dessa missa especial. Mas enquanto nós temos saúde, vitalidade, vamos participar. Lá no santuário, como vai ser? Esse ano, como coincidiu com o dia 8, todo dia 8 de cada mês, nós já temos lá 3 horários de missa, que são em honra da padroeira, Nossa Senhora da Conceição Montesina. A gente chama de novena perpétua. Então nós faremos em 2 delas as orações da novena, em honra de Nossa Senhora, 9 da manhã e 7h30 da noite.
E na missa das 3 da tarde, então, nós faremos a procissão do Corpus Christi. Então, a liturgia, as leituras, todas as orações serão do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, nas 3 missas, porque isso é de preceito. Agora, a procissão nós realizaremos lá no santuário somente depois da missa das 3 da tarde, tá certo? Então, de manhã e à noite, novena perpétua. E nas 3 horas, a procissão em honra de Nosso Senhor na Eucaristia. Então essa é a programação lá do santuário. Você que é de outra diocese, né, de outra cidade, estado, porque nós sabemos que tem pessoas assim aqui conosco, procura saber, né, se você está em dúvida, procura se informar que hora vai ser, como vai ser, para você não perder. Esse dia, afinal de contas, nós nos preparamos, né, Padre, através desse tríduo, para viver tudo isso. Ô Padre, mas nossas reflexões encerram por aqui hoje? Não, a gente tem encontro marcado já para a semana que vem. É não. Mais uma solenidade dentre essas do tempo comum, né? Que é o Sagrado Coração de Jesus e no sábado o Imaculado Coração de Maria. Então nós vamos depois colocar um vídeo contando para vocês como é que vai ser a nossa semana, na semana que vem, uma semana toda com o Sagrado e com o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, até porque num dos comentários do YouTube alguém falou assim, e o Sagrado Coração de Jesus? A gente já tinha pensado nisso, tá bom? Então depois você confere o vídeo que nós vamos colocar no sábado sobre a semana de oração ao Sagrado e Imaculado Coração, para que você possa viver também, né? Nós vamos aí caminhando, né, Padre? De tempos em tempos nessa caminhada firme. Exato, vamos aproveitando aquilo que é a riqueza da nossa liturgia, né? Nosso calendário litúrgico, que também vai nos iluminando para a gente colocar algum tema, fazer alguma oração. Então a gente se vale do calendário, vez ou outra aparece alguma reflexão oportuna, né? Mas a gente tem se servido exclusivamente do calendário litúrgico para apresentar aqui a vocês, no grupo Corações Ardentes, algumas reflexões e orações próprias que acompanham o calendário. Nós vamos então concluindo o tríduo, né, pedindo a bênção de Deus e que através dessa bênção também recaia sobre nós todas as graças que nós necessitamos, né, para amanhã viver de uma forma profunda, orante, piedosa, né, amorosa, do fundo do nosso coração, esse dia tão especial. Graças e louvores se dêem em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem em todos os momentos. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mulher Eucarística, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós não vamos falar até amanhã, porque nós vamos nos encontrar de verdade lá na mesa da Eucaristia, quando você e quando nós também formos participar. A gente espera você na semana que vem. Fica com Deus. Até a próxima.